Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com o foco na lição Os Dons de Cristo para a Unidade do Corpo. Assista todo o vídeo ao final, deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Com isso você estará ajudando esse vídeo a aparecer em muitas outras pesquisas. Conto também com a sua ajuda com o compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga aí de qual cidade você está com o foco na lição. O texto áureo da reflexão de hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, comentarista da lição, ele afirma que os dons ministeriais eles foram distribuídos pelo Senhor visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. O texto de referência está em Efésios capítulo 4, versículos 7, 8, versículos 8 a 14. Neste texto, Paulo ele relaciona os dons ministeriais e justifica a real necessidade de eles serem evidenciados para a consolidação da fé cristã na igreja e sustentabilidade na jornada cristã. Para o teólogo Stanley Horton, os dons espirituais são definidos como sendo a faculdade, a capacidade natural da pessoa divina operando no ser humano. O teólogo Aine Gruden, ele considera que dom é uma capacitação especial de Deus para a realização de alguma obra específica. É através dos dons que a Igreja de Cristo conhece, fala e age de forma sobrenatural. Os dons são ferramentas distribuídas por Deus por meio da ação do Espírito Santo para auxiliar a Igreja a cumprir a sua missão e a manifestar a glória de Deus na terra. O contexto bíblico geral acerca dos dons apresenta pelo menos 23 tipos diferentes de dons sobrenaturais. Ou seja, não se limita à lista dos 9 dons espirituais apresentada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, e nem à lista dos dons ministeriais apresentados por Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que é o foco da reflexão de hoje. Essa é uma verdade inconteste, tendo em vista aí o respaldo bíblico e a defesa feita pelos grandes mestres da teologia bíblica. O foco de hoje nos dons ministeriais se deve ao fato de eles serem de vital importância para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, e que sem esses dons em evidência na igreja, a igreja fica impossibilitada de acessar as insondáveis riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Na reflexão de hoje, veremos aí tanto a origem dos dons ministeriais, quanto a razão de eles serem distribuídos pelo Espírito Santo, bem como suas características e os objetivos a serem alcançados pela igreja ao evidenciar e se beneficiar dos dons ministeriais. Os dons eles são concedidos pela graça divina, por isso devem ser buscados por meio de uma vida devocional de jejum, oração e leitura bíblica constante, diária e resiliente. Se os dons fossem distribuídos por merecimento do cristão, não seria pela graça, pois graça trata-se de um favor imerecido da parte de Deus para com o ser humano. Mesmo o ser humano não merecendo, mas carecendo receber de Deus uma capacitação especial, carecendo que a capacidade divina opere no cristão para que ele tenha condições de se desenvolver, manter a normalidade da vida espiritual e o ritmo das atividades diárias, sem ser vencido pelas situações de extremas aflições físicas e espirituais, bem como que ele não venha a ser vencido pela perseguição do inimigo. Deus ele concede graciosamente seus dons, sua habilidade divina para capacitar o cristão para potencializar suas competências naturais e expandir seus limites. A manutenção da unidade na igreja, no corpo de Cristo, é a principal razão da concessão divina de sua graça, de seu favor imerecido. A medida, a amplitude da graça vai depender do nível de comunhão do cristão com Jesus e de seu comprometimento em se manter como mordomo fiel a serviço do reino de Deus na terra. Tendo origem divina em Cristo, portanto, sendo algo sobrenatural, os dons eles dão sentido à vida espiritual e condicionam o cristão a realizar tarefas, missões impossíveis de serem realizadas pelas habilidades naturais dadas por Deus ao ser humano. Dentro do que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Coríntios, cada cristão recebe de Deus pelo menos um dom, uma capacitação sobrenatural, a fim de se aproximar de Deus e servi-lo como mordomo fiel.
Cabe aí ao cristão buscar discernimento espiritual para saber qual dom lhe foi concedido pelo Espírito Santo, desenvolvê-lo dentro da vontade de Deus e para a glória de Deus. Além disso, o cristão ele não pode desprezar o dom que recebeu sob pena de estar desprezando a graça de Deus, o favor imerecido recebido de Deus. Paulo orienta dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. As aptidões, os talentos naturais, apesar de serem potenciais extraordinários dados por Deus a todas as pessoas indistintamente, para elas desenvolverem suas atividades diárias no decorrer da vida física, as aptidões, os talentos naturais, eles não habilitam o ser humano a agir no mundo sobrenatural, onde ocorrem as constantes e ferrenhas guerras espirituais. No mundo espiritual, somente se utilizando dos dons sobrenaturais, da capacitação especial de Deus, é que o ser humano consegue exercer influência que vai refletir em acontecimentos sobrenaturais na sociedade em que ele estiver inserido. O fundamento, o alicerce da unidade dos dons, da habilidade da pessoa divina que opera no ser humano, da capacitação especial de Deus para o cristão realizar missões especiais, é Jesus Cristo. Como bem expressa o salmista ao apontar para o Mashiach, para o ungido de Deus, dizendo: subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E Paulo ele complementa dizendo: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Novamente fica claro aqui a ausência de merecimento humano, já que a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário é a base da ação de Cristo para fundamentar, para alicerçar os dons dados aos seus servos e suas servas. Na cruz, Jesus ele venceu como ser humano cheio do Espírito Santo ao império das trevas, numa batalha extremamente ferrenha que começou com o seu nascimento, momento em que ele foi caçado pelos soldados de Herodes para matá-lo. Passou pela tentação no deserto após 40 dias de jejum e consagração, momento em que o próprio Satanás tentou convencê-lo a se curvar diante dos seus caprichos. Passou também pelas perseguições sofridas em seu ministério terreno, pela agonia no jardim do Getsêmani, onde suou grandes gotas de sangue que escorreram até o chão. Dada aí a agonia que experimentou, ao ponto de pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Passou ainda pela extrema aflição sofrida na crucificação, quando recebeu uma coroa de espinho e teve o seu lado furado com uma lança, sentindo-se como se estivesse sido abandonado pelo Pai. Tendo vencido essa indescritível guerra, Jesus distribui o espólio da guerra, os bens, as riquezas da sua infinita graça aos seus servos e às suas servas, por meio dos dons distribuídos a cada um para o que for útil no corpo de Cristo, que é a Igreja Cristã. A vitória de Cristo no Calvário culminou com a sua ascensão das partes mais baixas da terra, com a sua ressurreição dos mortos e com a sua ascensão aos céus. Na forma como o apóstolo Paulo descreveu o evento de Cristo descer às partes mais baixas da terra, retrata bem a maior condescendência divina, o mais profundo ato de Deus em se rebaixar para estar com o ser humano, chegando ao ponto de viver como ser humano comum, sem se utilizar aí dos seus atributos divinos, se aniquilar a si mesmo, se humilhar e se colocar um pouco menor que os anjos, de enfrentar toda a sorte de tentações e padecimentos, de se sujeitar à morte física e se permitir ser sepultado como um simples mortal, concretizando assim a maior humilhação a que Jesus, o Deus homem, poderia passar. Por sua morte, Jesus aniquilou o império das trevas, venceu a morte física e está vivo, pois levou cativo o cativeiro. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, falando sobre o resultado final da vitória de Cristo no Calvário, ele diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Observando a incontestável vitória de Cristo, Francis Fuchs ele pondera que tudo o que existe está sujeito a Cristo e não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou ser sentida. Os dons, eles foram dados para produzir a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, e não para a vanglória humana ou para promover a acepção de pessoas, como ocorre em alguns círculos de convívio onde os dons ministeriais são evidenciados. A unidade produzida pelos dons é o resultado alcançado com uma estrutura ministerial administrativa concedida por Deus que habilita os pastores e pastoras na condução da igreja cristã. Os dois primeiros dons ministeriais mencionados por Paulo são apóstolos e profetas. Por terem sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, terem andado com ele, testemunhado a sua ressurreição, terem sido diretamente comissionados, enviados por Jesus como seus mensageiros, os apóstolos eram as pessoas com maior autoridade dentro da igreja primitiva. Os apóstolos administravam a igreja com a responsabilidade de instruir os cristãos nas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de consolidar a fé cristã de forma sustentável e construir o corpo doutrinário fundamental para a igreja cristã, para que ela permanecesse saudável e se expandisse por meio da evangelização. Na atualidade, não existe mais os apóstolos com as mesmas características de chamado e de comissionamento, mesmo porque os apóstolos da atualidade eles não tiveram e não têm as mesmas experiências pessoais que os apóstolos primitivos tiveram com Jesus. Já os profetas, eles eram porta-vozes do Senhor para anunciar a palavra de Deus sob a unção do Espírito Santo e cooperavam para a edificação da igreja por meio do ensino da palavra de Deus e da sua interpretação. Eles forneciam a direção divina e as estratégias para a igreja sobreviver no mundo e revelar os propósitos de Deus ao povo, a fim de que cada pessoa, que cada cristão se tornasse uma influência positiva para a sua e para as futuras gerações. Esse tipo de operação do Espírito Santo, habilitando o cristão para ensinar e interpretar as Escrituras, é diferente do dom de profecia, por meio do qual Deus usa alguém de forma sobrenatural e revela a sua vontade a alguém ou à igreja na sua totalidade, e não por meio do ensino da interpretação das Escrituras Sagradas. O dom de evangelista, ele condiciona o cristão a ter facilidade de proclamar de forma ousada o Evangelho, as boas novas de salvação, em quaisquer lugares ou situações que a pessoa for enviada pelo Espírito Santo. Na medida em que as pessoas iam se convertendo, os evangelistas na igreja primitiva, eles organizavam as pequenas comunidades, as pequenas igrejas cristãs, davam sequência ao trabalho de consolidação da fé cristã nas regiões e nas famílias alcançadas no evangelismo e que passavam a ter seus próprios pastores locais, deixando os evangelistas livres para seguirem em frente na evangelização e na operação de sinais e maravilhas por meio do mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O bispo Abner Ferreira ele pondera em seus comentários que o trabalho dos evangelistas pode ser comparado ao trabalho realizado atualmente pelos missionários nas diferentes regiões do mundo. É interessante observar que na igreja primitiva, os evangelistas geralmente eram pessoas anônimas e estavam apenas preocupadas em servir ao reino de Deus, agregando pessoas conversas a Cristo como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Os evangelistas eles foram e são indispensáveis à propagação do genuíno evangelho para que as vidas possam ser transformadas por Jesus Cristo. Por último, o apóstolo Paulo ele fala sobre os dons ministeriais de pastores e mestres. Embora na atualidade o dom pastoral seja confundido com o dom de mestre, dado aí a íntima relação dos dois com o ensino cristão, o dom ministerial do pastoreio ele está relacionado com o cuidado com o rebanho de Deus no que se refere à alimentação saudável, à proteção e à segurança do rebanho, bem como
com a busca, a cura das feridas e a reintegração de ovelhas que se distanciam do aprisco divino. Além disso, o pastor ele tem a função de afugentar os animais ferozes que espreitam para matar as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, por meio da destruição da fé cristã, dado a intoxicação alimentar com heresias, distorções teológicas, banalização do sagrado, inversão de valores morais e éticos que foram instituídos e são sustentados por Deus. Jesus, ele é o sumo pastor, e os pastores locais são representantes com poderes delegados por Jesus para oferecer todos os cuidados necessários à sobrevivência, à manutenção, ao crescimento saudável e sustentável do rebanho. A orientação bíblica aos cristãos quanto aos pastores é: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os mestres eram, como pode-se dizer, os doutores no ensino das Escrituras Sagradas e das cartas escritas pelos apóstolos que iam chegando nas igrejas a quem eram destinados. Na época da igreja primitiva, o ensino ministrado pelos mestres era feito de forma oral e por cartas. E com o advento da imprensa no século XV da era cristã, as pessoas com o dom de mestre passaram aí a se utilizar da imprensa para ensinar as Escrituras, e a semelhança dos cristãos mestres da igreja primitiva continuarem exercendo a responsabilidade de serem fiéis depositários e transmissores do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Aos mestres, a igreja da atualidade deve a perpetuação dos relatos históricos da vida de Jesus. O bispo Abner Ferreira, ele frisa em seus comentários que, evidentemente, tinha e ainda tem pastores que também possuem o dom de mestre, como também pode acumular outros dons ministeriais, dons de revelação, dons de inspiração, dons de poder ou quaisquer outros tipos de dons que estão mencionados nas páginas sagradas. Quanto à razão e o objetivo dos dons ministeriais, o apóstolo Paulo ele apresenta pelo menos 3: o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo com maturidade. O aperfeiçoamento dos santos ele deve ser buscado a todo custo, pois, caso não ocorra, será em vão a evangelização. Após a conversão a Cristo, cada pessoa ela precisa ser discipulada até alcançar as condições ideais, sólidas, saudáveis e sustentáveis para dar sequência à própria vida cristã. E também não só dar sequência à sua vida cristã, mas liderar outras pessoas, conduzindo, cuidando, instruindo, discipulando para que elas se tornem membros efetivas, sólidas do corpo de Cristo. Isto porque o aperfeiçoamento envolve treinamento prático para atuação no trabalho ministerial que resultará na expansão do reino de Deus de maneira estruturada. Outro detalhe que exige o aperfeiçoamento do cristão é a luta constante contra as astutas ciladas do inimigo, e para isso é necessário que o cristão ele conheça a estrutura básica da fé cristã que forma o alicerce da vida espiritual, ao crescimento em santificação, a renovação espiritual, a constância e a resiliência no serviço no reino de Deus. Como bem expressa o apóstolo Paulo dizendo: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A edificação do corpo de Cristo diz respeito à estruturação com bases sólidas, de forma a não comprometer a sustentabilidade da fé cristã. É no processo de edificação que são pensados todos os elementos que vão dar segurança, durabilidade e conforto a um edifício e às pessoas que vão morar nele. Os materiais da edificação cristã, eles devem ser de primeira qualidade e devem ser manuseados dentro do padrão bíblico da hermenêutica, tendo como pilar a principal pedra da esquina, o principal pilar de sustentação da igreja, Jesus Cristo, para que, seguindo a verdade em caridade,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A edificação da igreja cristã dentro do padrão bíblico evita tanto a ingenuidade quanto a imaturidade e permite ao cristão alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o desenvolvimento pleno do cristão para ele alcançar a estatura completa de Cristo, eliminando assim o risco de a pessoa ela viver dissolutamente na vaidade da mente, separada de Deus por estar separada da palavra de Deus. O crescimento com maturidade deve ser a meta de cada cristão, a fim de proporcionar unidade plena entre os membros do corpo de Cristo, qualidade e sustentabilidade à vida cristã, bem como se evitar o risco de um crescimento não saudável caso a pessoa ela se deixe ser levada pelos ventos de doutrinas que são disseminadas por falsos mestres, por pessoas perversas e imorais que deturpam a verdade bíblica por nunca terem experimentado o amor ágape, o amor incondicional de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa essa verdade bem clara, que os dons ministeriais dados por Deus são para gerar unidade na igreja e diz ele, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A inconstância, a imaturidade pode levar o cristão a colocar tudo a perder, não permitindo que o cristão alcance o nível espiritual necessário para eliminar a vulnerabilidade, consolidar os fundamentos das verdades de Deus no cristão e conduzi-lo ao crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons ministeriais, eles são indispensáveis para elevar o nível de maturidade e tornar o cristão pleno, completo, íntegro, unido de forma harmônica com o corpo de Cristo que é a sua igreja. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta em seus comentários conclusivos que a verdade revelada no Evangelho de Cristo, unida ao mais sublime dos sentimentos, que é o amor ágape, o amor incondicional, são os pilares, são a base essencial pela qual a igreja, como corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, se eleva e cresce em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. É plenamente possível a cada dia o cristão se aperfeiçoar, se edificar e crescer com maturidade. Basta se utilizar dos dons ministeriais dados por Deus para a unidade da igreja cristã, que são plenamente válidos para a atualidade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.